Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse brevíssimo intervalo, retomamos o segundo e último bloco do 14º encontro do programa Luz da Vida, dedicado ao tema Ira de Deus, uma verdade esquecida. No primeiro bloco, fizemos alusão a uma parábola de Jesus, onde se fala da extrema indignação de Deus diante da resistência dos convidados à festa de bodas, e essa ira se traduz em um castigo duríssimo que Deus vai infligir àqueles que não quiseram aceitar o convite do rei para participar das bodas. Agora, vamos a um outro discurso de Jesus, uma outra parábola, a parábola do dinheiro emprestado. Diz a parábola, que é narrada por São Lucas e por São Mateus, a parábola das 10 minas. Um homem muito rico foi para um país distante a fim de ser investido da realeza e depois regressar. É óbvio que essa figura é nosso Senhor Jesus Cristo, que se ausentou e dos olhos dos discípulos da igreja, e virá um dia com poder e glória para julgar os vivos e os mortos. Ele chama 10 dos seus servos e lhes dá 10 minas. Quando ele retorna, chama o primeiro, a quem tinha recebido, a quem tinha dado 10 minas. Aqui, Senhor, estão as outras 10. Muito bem, se você administrou no pouco, vai administrar muito, etc. Chamou o outro que recebeu 5 minas e disse: Senhor, aqui estão outras 5. Muito bem. E depois chamou um e disse: olha, aqui estão as minas que o Senhor me deu. Eu tive medo, etc., porque o Senhor é muito exigente, e aqui está o que o Senhor me deu. A ira, então, deste rei se acende. E lá nos versículos 25 a 27, nós temos, de São Lucas 19, nós temos a reação daqueles que se indignam com a decisão, com a postura do Senhor, que diz: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Esse que guardou, que não produziu, que não frutificou a mina que ele recebeu, devolveu aquilo que ele tinha recebido. Depois dessa ordem do Senhor, do rei, alguns se indignam. Vamos ver a indignação daqueles que não concordam com o pensamento do rei, que se irou, que se indignou. E qual é o arremate dado por Jesus a essa parábola? A conclusão é impressionante, vamos ao texto. Replicaram-lhe: Senhor, este já tem 10 minas? Eu vos declaro, a todo aquele que tiver, lhe será dado. Mas ao que não tiver, lhe será tirado até o que tem. Quanto aos que me odeiam e que não me quiseram por rei, trazei-os e massacrai-os na minha presença. Primeiro, a explicação de Jesus: a todo aquele que tiver, lhe será dado. A todo aquele que tiver produzido, a todo que tiver multiplicado os dons, os talentos que Deus lhe concedeu. Isto é, se você, tendo recebido de Deus, tiver produzido, não tiver se conformado com o que Deus lhe deu, mas tiver aperfeiçoado, com o auxílio de Deus, esses dons, vai ser dado a você pelo esforço que você realizou, pelo empenho que você demonstrou, pela multiplicação dos dons. Você aperfeiçoou, você não se conformou, você não se acomodou. E, ao que não tiver, lhe será tirado até o que tem. Isto é, ao que não tiver produzido, aquilo que foi dado para que fosse produzido vai ser tirado. O sentido de justiça de Deus é muito diferente do nosso. Não podemos brincar com os dons de Deus e não podemos nos acomodar diante de um presente de Deus que deve ser produzido, que deve ser bem utilizado, que deve ser aperfeiçoado, que deve ser aprimorado.
que deve tender ao aperfeiçoamento até chegar à perfeição. Quem assim não o faz, quem se acomoda, quem cruza os braços, quem não colabora com a graça de Deus, quem não tende potencialmente rumo à perfeição, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, esse vai se tornar objeto da ira de Deus. Mas a frase que mais nos interessa é a última, no versículo 27. Quanto aos que me odeiam e que não me quiseram por rei, trazei-os e massacrai-os na minha presença. Pergunta, mas Dom José, isso é coisa que um Deus misericordioso diga? Massacrai-os na minha presença? Resposta. Aqui nós estamos diante de uma parábola, cujas expressões traduzem o agir de Deus, aqui, no caso, não na perspectiva humana, porque Deus não tem os defeitos do homem. Como é que se massacra aqueles que odeiam o Senhor? Quando Deus permite que eles escolham aquilo que eles semearam. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, se diz, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso ele colherá. Quem odeia o Senhor, odeia livremente. Odeia não forçado pelos outros, muito menos por Deus. Deus não impede alguém de odiá-lo, nem obriga ninguém a odiá-lo. Deus respeita a decisão do homem de odiar ou amar o Senhor. E quem odeia o Senhor o faz livremente. Mas saiba que, fazendo isso livremente, isso tem um preço. Isso tem consequências. Por isso, quando se odeia o Senhor livre e voluntariamente, virá um massacre. Como é que Deus massacra uma pessoa? Não ele fazendo o mal, mas permitindo que o mal que a pessoa procurou, que a pessoa buscou, não seja evitado. E Deus respeita. Aqui está o massacre. Aqui está o massacre que, na verdade, foi produzido pelos próprios odiadores, não por Deus. Massacrai-os na minha presença. Há uma descrição do juízo final no capítulo 25 de São Mateus, onde nós temos a descrição desse massacre. Apartai-vos de mim, malditos, porque tive fome e não me destes de comer. Prestem atenção. Por quê? Vocês não me deram de comer. Portanto, a condenação, vocês irão para o castigo eterno por causa de vocês. A condenação não é por causa de mim. Eu não sou o autor da condenação, eu estou respeitando a decisão de vocês. Portanto, os que não me quiseram por rei, trazei-os. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, vivos e mortos, os que estiverem à direita e os que estiverem à esquerda. Aqui está o massacre de que fala Jesus na parábola. A permissão de Jesus. Vocês que decidiram me odiar. Vocês que não quiseram amizade comigo. E agora quem não quer amizade comigo não quer estar comigo. E quem não quer estar comigo não pode vir para o céu. Logo, é o lugar para onde vocês vão, é o lugar que vocês decidiram. Para onde vocês decidiram ir? Onde vocês pretendem passar toda a eternidade? Esse é o massacre. Não tem nenhum problema. Aqui a parábola. Uma parábola se explica com outra. Massacrai-os. Ensinamento assustador de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas assim é o amor. O amor ama. E não pode deixar de amar nunca. Mas a pessoa amada que decide odiar aquele que a ama, o amante, respeita o ódio do amado. E o amado que não quer participar da vida íntima do amante, vai procurar o seu próprio caminho, o seu próprio destino, a sua própria condenação. Massacrai-os na minha frente. O massacre aqui, massacrai-os. O rei não disse, eu vou massacrá-los, disse, massacrai-os. Nós temos o poder de nos massacrar, nós temos o poder de nos condenar, nós temos o poder de cavar a nossa própria ruína, a nossa própria condenação. Lucas capítulo 12, versículo 46, vamos a outro riquíssimo ensinamento. O Senhor, daquele servo, virá no dia
em que não o esperar e na hora em que ele não pensar, e o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. Jesus aqui está falando de quem? Está falando do administrador que imagina consigo: meu senhor tardará a vir, começará a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se. Esse administrador é qualquer homem a quem Deus concedeu os seus dons. Nós somos administradores dos dons de Deus. Nada em absoluto é nosso a não ser o pecado. Se abusamos dos poderes que Deus nos dá, da capacidade, da criatividade, da engenhosidade que Deus nos dá, e abusamos, utilizamos mal os dons, os talentos, os carismas, as capacidades, isso é o que vai acontecer. Virá no dia em que não esperar, na hora em que ele não pensar, e o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. Penso que esta parábola, ou alegoria, se quisermos, ela é ilustrada, como já disse, com outro texto de Jesus, que não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Apartai-vos de mim, malditos, porque tive fome, não me deste de comer, porque tive sede, não me deste de beber. Vejam que com essa parábola de Mateus capítulo 25, nós temos exatamente ilustrado o sentido de despedirá e mandará ao destino dos infiéis. Deus se despede do homem: apartai-vos de mim. Mas ele explica em Mateus 25 por quê. Não porque é iniciativa de Deus condená-los, porque não me deste, porque não me vestistes, porque não me visitastes. É só prestar atenção no toda a Bíblia, mas sobretudo no Novo Testamento, que a ira de Deus, quando se manifesta, está longe de ser um castigo que brote diretamente. A vontade de Deus de condenar uma pessoa, jamais a ira de Deus pode ser interpretada desta forma. A despedida aqui é exatamente essa. Foi você que pediu, foi você que quis, foi você quem construiu, foi você quem cavou sua ruína, sua condenação, e eu respeito. Está terminando mais um programa sobre a ira de Deus. No próximo domingo, o 15º programa, ainda no Novo Testamento, nos ensinamentos e nas atitudes de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus que virá irado. A ira do Cordeiro, fala-se 2 vezes no Apocalipse desta realidade. Preparemo-nos para a chegada do Senhor irado. Até o próximo domingo, se Deus quiser.